E aí, pessoal, vamos dar sequência aqui ao nosso conteúdo de geometria analítica. Eu já mostrei como resolver esse exemplo aqui no vídeo anterior, certo? E a gente vai passar a trabalhar agora com uma situação um pouco diferente. Vamos trabalhar agora com a distância entre dois pontos no plano cartesiano, ok? A distância agora ela vai ser dada na diagonal, não é mais uma distância horizontal. Eu não quero saber só a distância de um ponto ao outro na horizontal ou na vertical, que seria a mesma lógica. Eu quero saber agora uma distância que está na vertical. Ok? E aí, para resolver isso aqui, ou para a gente começar a entender isso aqui melhor, certo? Seria mais interessante a gente relembrar um pouquinho o Teorema de Pitágoras, ok? Por exemplo, em um triângulo retângulo, deixa eu fazer aqui um triângulo retângulo. Então, ó, em um triângulo retângulo, eu tenho esse maior lado aqui, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. Esse aqui é um cateto e esse aqui é outro cateto, ok? Vamos lá. Vamos supor que essa hipotenusa aqui, ela é, no caso, eu coloque o nome dela aqui, a letra dela, no caso, o nome que a representa é a letra A, ou a hipotenusa A, ok? Esse aqui é o cateto que eu vou chamar de B e esse aqui de C, ok? Então, ó, se eu quiser descobrir qualquer um dos lados aqui, certo? Utilizando o Teorema de Pitágoras, lembrando que para usar o Teorema de Pitágoras eu tenho que ter pelo menos dois lados, ou dois catetos, ou um cateto e uma hipotenusa, ou outro cateto e outro cateto e a hipotenusa. Então, ó, a fórmula que a gente usa para resolver isso aqui é essa. A hipotenusa ao quadrado é igual a esse cateto elevado ao quadrado mais esse outro cateto aqui elevado ao quadrado. Apesar que a ordem aqui não faz tanta diferença. Mas é o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Aí a pergunta é, o que isso aqui tem a ver com essa distância entre esses dois pontos aqui? Vejam só, se a gente começar a analisar esse ponto A e esse ponto B, certo? Eu posso chegar aqui, ó, nessa linha, certo? Que delimita aqui o ponto A. Eu posso chegar nessa linha e preenchê-la aqui até o final. Ok? Na hora que eu faço isso, percebam que eu criei aqui um triângulo retângulo, certo? Eu tenho aqui um triângulo retângulo, onde aqui é a minha hipotenusa, isso aqui é um cateto, e esse aqui é outro cateto, ok? E aí vamos começar a dar nome a essas informações aqui. Vamos saber quem é quem aqui nesse meu triângulo retângulo. Vejam só, esse cateto aqui, ele vai ter uma medida, certo? A medida desse cateto aqui, certo, vai ser quem? Vai ser a distância entre x de B e x de A. Então, ó, a distância desse ponto aqui até esse ponto aqui representa esse meu cateto, ok? Então, ó, se eu sei que esse cateto aqui representa a distância entre x de B e x de A, certo? E eu sei que, se por exemplo, esse x de B aqui foi igual a 8, e esse x de A aqui, vou jogar um valor qualquer aqui, igual a 3, então eu sei que esse meu cateto aqui representa quanto? 8 menos 3 igual a 5. Então eu sei que esse cateto aqui é o x de B menos x de A. Então, ó, eu vou dizer que ele é o x do ponto B menos o x do ponto A, ok? Esses valores aqui eu joguei aleatoriamente, tá? Então, ó, mas eu sei que esse cateto aqui, o nome dele é quem? É o x do ponto B menos o x do ponto A. É o valor que for acrescido aqui a B, acrescentado a B, menos o valor que estiver sendo exibido para o ponto A. Ok? Eu vou apagar esses valores aqui, porque na verdade isso aqui não são valores que representam esse plano. A mesma coisa vai acontecer, certo? Aqui desse lado, ó. Esse lado aqui representa a mesma linha desse outro cateto aqui do meu triângulo retângulo. Então, ó, a distância desse lado aqui, desse ponto, até esse outro ponto aqui, ela é quem? Ela é y de B menos y de A. Vou jogar valores também aleatórios como eu fiz ali. Vamos supor que aqui seja 7 e aqui seja igual a 2. 7 menos 2 é igual a 5. Então, ó, é x de B, é y de B, não x, y de B menos y de A.
Então esse outro lado aqui vai ser quem? Y do ponto B menos Y do ponto A. Ok? Então eu já tenho que esse lado aqui do triângulo é x de B menos x de A. É esse ponto menos esse, vai dar o resultado que é a distância. E esse outro lado aqui é o y de B, ó, y do ponto B, está aqui, menos y do ponto A. Aí eu sei quanto mede essa outra distância, certo? E aí a outra pergunta, e agora a minha hipotenusa, qual é o nome dela? Eu vou colocar aqui, ó, distância entre o ponto A e o ponto B. Ok? Tranquilo? Eu vou apagar o triângulo aqui, porque eu tenho pouco espaço, e aí eu vou montar a fórmula que a gente pode utilizar para resolver esse tipo de problema. Então, ó, vou deixar só a fórmula do Teorema de Pitágoras aqui embaixo. Vamos lá. Então, ó, A ao quadrado, lembrando aqui o Teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Nesse meu triângulo retângulo aqui, quem é minha hipotenusa? A hipotenusa é esse maior lado, é distância entre A e B. Então eu vou colocar aqui, ó, distância entre A e B ao quadrado. Minha hipotenusa elevada ao quadrado. Ok? Ela vai ser igual a quanto? Ela vai ser igual a um dos catetos. Eu vou pegar esse aqui primeiro, certo? Esse cateto aqui é quem? X de B menos x de A ao quadrado. Ó, peguei esse cateto aqui e elevei ao quadrado. Mais, tá aqui o mais. E eu vou colocar agora o outro cateto. Ó. O outro cateto é quem? Y de B menos y de A ao quadrado. Ok? Então, ó, a única coisa que eu fiz, certo, foi colocar agora só o Teorema de Pitágoras de acordo com as informações com que eu tenho nesse triângulo aqui, certo? E, na verdade, essa fórmula aqui é a fórmula que a gente vai usar para calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano, ok? É essa fórmula. De início, a gente pode achar que é muita coisa, que é um pouquinho complicada, mas ela não é complicada não, certo? Na verdade, isso aqui é só o Teorema de Pitágoras sendo exibido com mais informações. Ao invés de somente uma letra A aqui, eu tenho distância entre A e B. Então eu tenho só mais letras aqui para representar. Mas aqui é como se fosse A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que aí nós iremos extrair esse valor desse cateto e extrair o valor desse outro cateto para chegar ao resultado. Ok? Então, resumindo, essa é a fórmula que nós iremos utilizar. Vocês irão encontrar em alguns lugares também algumas representações dessa fórmula assim, ó. Distância entre A e B é igual a raiz, vai ficar um pouquinho por cima aqui, mas não tem problema não, de x do ponto B menos x do ponto A ao quadrado, mais y do ponto B menos y do ponto A ao quadrado. Ok? Então, ó, como aqui está ao quadrado, ele é a raiz desse valor aqui do lado. Então, você pode encontrar a fórmula tanto assim quanto dessa outra maneira, ok? A diferença é que se você seguir com ela desse modo aqui, no final você vai chegar no momento em que vai ter que extrair essa raiz, ok? Vamos lá. Vamos passar para o primeiro exemplo aqui e ver como é que a gente usa isso aqui na prática. Vamos lá. Então, ó, aqui eu tenho o exemplo 1. Calcular a distância entre os pontos A e B no plano abaixo, ok? Então, ó, vou pegar a fórmula, eu apaguei a fórmula aqui, acabei apagando a fórmula, vou colocar a fórmula aqui em cima. Distância entre A e B ao quadrado é igual a, abre parênteses, x do ponto B menos x do ponto A ao quadrado, mais y do ponto B, deixa eu fazer esse y maiorzinho, menos y do ponto A ao quadrado, ok? Vamos lá. Então, ó, eu quero calcular agora a distância entre o ponto A e o ponto B. É o mesmo desenho que eu tinha anteriormente. Agora eu só coloquei valores para a gente poder identificar e calcular isso aqui. Então, ó, vamos imaginar que isso aqui é um triângulo retângulo, tá? Então, ó, triângulo retângulo, certo? Nesse meu triângulo retângulo, essa aqui é a reta x, então aqui é x, aqui é x. Esse 3 aqui está representando o ponto A, então aqui é x do ponto A. E esse 7 aqui está representando o ponto B, então aqui é x do ponto B. Ok? Vamos lá. Esse outro aqui, ó, e esse 2 aqui e esse 5, eles estão na ordenada. Eles estão aqui, ó, representando o eixo y.
certo? Só que esse aqui representa quem? O meu ponto A. Então é y do ponto A. E esse outro aqui representa quem? Meu ponto B. Então aqui é y do ponto B. Ok? E aí vamos começar a jogar essas informações dentro daquela nossa fórmula ali. Eu quero calcular a distância entre o ponto A e o ponto B. Ok? Então vamos lá. A distância entre A e B, vou fazer aqui pequenininho. A distância entre A e B ao quadrado é igual a, ó, usando a fórmula aqui, tá? Então, ó, distância entre A e B ao quadrado é igual a x do ponto B. Quem é x do ponto B? 7. Então, ó, 7 menos da fórmula o x do ponto A. Quem é x do ponto A? 3 ao quadrado mais y do ponto B. Quem é y do ponto B? Y do ponto B é o 5 que está aqui em cima. Deixa eu colocar esse y do ponto B aqui em cima. Y do ponto B é 5 menos y do ponto A, que é quem? Ó, menos y do ponto A, que é o 2 que está aqui. Ao quadrado. Ok? Então, ó, a distância entre o ponto A e o ponto B ao quadrado vai ser igual a 7 menos 3 é igual a 4. 4 ao quadrado é igual a 16. Mais 5 menos 2 é igual a 3. 3 ao quadrado é igual a 9. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B ao quadrado é igual a 25. Como aqui está ao quadrado, a distância entre A e B é igual a raiz de 25. Na verdade, mais ou menos raiz de 25. Só que a gente vai trabalhar com um número positivo. Então, vamos colocar dessa forma. Distância entre A e B vai ser igual a 5. Então, a distância entre esse ponto A e esse ponto B é igual a 5. Ok? Simples demais. Quando a gente tem um plano cartesiano desenhado, certo? Fica até mais fácil, a gente talvez não precise nem usar a fórmula nesse modo aqui, certo? Eu vou fazer ali do lado de uma outra maneira, vê só. A distância entre A e B aqui, eu estou colocando D de AB para identificar, certo? Mas eu poderia colocar qualquer letra para representar aqui, por exemplo, a letra Z, certo? Representa a minha hipotenusa. Então, ó, usando o teorema de Pitágoras, Z ao quadrado, no caso, a hipotenusa ao quadrado, é igual a, quanto mede essa distância aqui? 7 menos 3 é igual a 4, ok? É igual a 4. 4 ao quadrado mais 5 menos 2 é igual a 3. Então, ó, 3 ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado, o z ao quadrado, é igual a essa distância ao quadrado. Essa distância é quem? 7 menos 3, 4 ao quadrado. Essa outra distância ao quadrado. 5 menos 2, 3. 3 ao quadrado. Então, z ao quadrado é igual a 16 mais 9. Z ao quadrado é igual a 25. Z é igual a raiz de 25. Z é igual a 5. Ok? Quando tem um plano cartesiano, a gente pode usar certos valores já subtraindo e resolver isso de uma maneira muito mais rápida. Ok? Vamos passar para um exemplo 2 aqui e resolver o exemplo 2? Vamos lá. Eu sempre acabo apagando a fórmula aqui em cima, mas eu vou fazer de novo, que aí vocês irão decorando. A distância entre A e B ao quadrado é igual a x do ponto B menos x do ponto A ao quadrado, mais y do ponto B menos y do ponto A ao quadrado. Ok? Só um detalhe. Se na hora que você for resolver, você colocar aqui a fórmula x do ponto A menos x do ponto B e colocar y do ponto A menos y do ponto B, não dará errado. Dá certo do mesmo jeito. Ok? Então essa ordem aqui a gente coloca porque segue o padrão, certo? É o maior menos o menor, teoricamente, mas se você inverter também não dará problema nenhum. Ok? Vamos lá. Calcular a distância entre os pontos A e B. Ele deu aqui agora só os pontos e não deu o plano cartesiano para a gente. Mas vamos lá. A gente sabe aqui que num par ordenado, o primeiro valor é x, o segundo é y. O primeiro é x e o segundo é y. Esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B. Então aqui eu tenho x do ponto B, 9. X do ponto A, 1. Y do ponto B, 9. Y do ponto A, 3.
ok? Colocou ali as informações, fica fácil resolver. Então, ó, para resolver isso aqui vai ficar assim, ó. A distância entre o ponto A e o ponto B ao quadrado é igual a x do ponto B, 9. Menos x do ponto A, 1. Ao quadrado. Mais y do ponto B é 9. Menos y do ponto A é 3. Ao quadrado. Ok? Facinho demais. Então vamos lá. A distância entre o ponto A e o ponto B ao quadrado é igual a 9 menos 1 é igual a 8. 8 ao quadrado é igual a 64. Ok? Mais 9 menos 3 é igual a 6. 6 ao quadrado é 36. Então a distância entre A e B ao quadrado é igual a 64 mais 36 é igual a 100. Então a distância entre A e B é igual a raiz de 100. Distância entre A e B é igual a 10. Ok? Facinho demais para resolver isso aqui. Ok? Sem estresse nenhum. Vamos passar para o próximo exemplo aqui. Exemplo 3. Dessa vez eu não vou pagar a fórmula não. Ficou quase que em cima aqui dos valores. Ó. X e Y. X e Y. Ok? Vamos lá. Então, ó, x do ponto A, menos 2. X do ponto B, menos 1. Y do ponto A, menos 1. Y do ponto B, 3. Então, vamos lá. Distância entre o ponto A e o ponto B ao quadrado é igual a x de B. X do ponto B é quem? Menos 1. Então, vem menos 1 para cá. Menos da fórmula. Não se esqueçam de colocar esse menos da fórmula. O menos que vem aqui é da fórmula, independente do número que venha depois, é o menos da fórmula, ok? Menos o x do ponto A. Quem é x do ponto A? Menos 2. Então, se é menos do número com o menos da fórmula, aí vai ficar agora mais 2 ao quadrado, ok? Deu para entender? Ó, aqui eu tenho menos 1, que é o x do ponto B, está aqui. Menos da fórmula, aí ó, teria um menos aqui, menos 2. Menos com menos dá mais, então por isso que eu coloquei aqui o mais 2, ok? E aí vamos dar sequência. Mais y do ponto B. Quem é y do ponto B? Y do ponto B é 3. Menos da fórmula, o y do ponto A. Só que o y do ponto A ele é negativo. Então, tem o menos do número com o menos da fórmula, vai ficar positivo. Isso aqui é elevado ao quadrado. Ok? Vamos lá. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B ao quadrado é igual a menos 1 mais 2 é igual a 1. 1 ao quadrado é igual a 1. Mais 3 mais 1 é igual a 4. 4 ao quadrado é igual a 16. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos lá. Distância entre A e B ao quadrado é igual a 17. A distância entre A e B é igual a raiz de 17. Como 17 não tem raiz, para fatorar não dá, certo? Pelo menos assim, de uma forma tão simples, não dá para a gente fatorar o número 17. Então, vamos deixar aqui a resposta como raiz de 17. Nem sempre vai dar um número bonitinho, como deu no exemplo anterior, ok? Então, a partir disso aqui eu vou passar alguns exercícios para a gente poder resolver, certo? E a gente finaliza com esse vídeo aqui de distância entre dois pontos, ok? Então, vamos resolver, começar a colocar exercício aqui para vocês e vamos dar sequência aos estudos. Até a próxima!